Aqui no estúdio, a gente recebe agora os atores Odilon Wagner e Marcelo Airoldi. Eles estão em BH para apresentar a peça A Última Sessão de Freud, que traz uma conversa fascinante e repleta de profundidade entre dois dos maiores pensadores do século XX, o psicanalista austríaco Sigmund Freud e o professor, escritor e teólogo irlandês C.S. Lewis. Boa tarde, sejam muito bem-vindos ao Radiocast. Obrigado por nos receber aqui, um prazer. É uma alegria. Aliás, é um prazer sempre a gente estar em BH, né? É, né? BH traz uma sorte para a gente sempre, sabe? É um público bom, não é? A gente costuma, né, Marcelo, a gente costuma falar que entre nós, na classe teatral, a gente sempre comenta isso, que é o melhor público do Brasil. É mesmo? Bacana. Pela inteligência, o humor muito característico. Aqui a reação do público é sempre especial. E a gente se surpreende. Para você ter uma ideia, essa peça, A Última Sessão de Freud, é uma peça, sim, fala sobre dois grandes pensadores, mas ela não é uma peça papo-cabeça. Né? Não, são dois homens brilhantes falando sobre temas existenciais que todo mundo pensa. A existência ou não de Deus, o sentido da vida, sexualidade, existe vida após a morte, mas tudo isso com humor também, porque o humor está presente na vida das pessoas inteligentes e brilhantes, sempre, né? É verdade. E o público mineiro, eles captam coisas, eles riem, reagem a coisas que a gente, em geral, em outros lugares não. Olha que engraçado. É muito bom. Eu queria que vocês falassem, então, você já está começando a falar sobre esse espetáculo, porque é um encontro fictício, na verdade, porque esse encontro, os dois existiram, todo mundo sabe. Conviveram no mesmo período. Conviveram no mesmo período, né? São contemporâneos, mas não se encontraram, e essa peça faz o encontro desses dois para discutir exatamente sobre essas questões que fazem parte da nossa vida. E uma coisa me chamou muita atenção, e eu acho muito pertinente para a época que a gente está vivendo aqui, que fala sobre tolerância. Para a gente discutir também a tolerância. Né? Eu achei isso muito pertinente para a época que a gente está vivendo, né? Eu diria, se a gente pudesse classificar, dar um subtítulo para a peça, é um elogio ao diálogo. Isso. Eu não diria nem tolerância, eu diria aceitação. O diálogo, aceitar né? o outro como é. Né? Não é, Marcelo? Os dois homens que pensam completamente diferentes. E são dois homens brilhantes, cada um com a sua ideia. Um diferente do outro, cada um defende uma coisa, e nem por isso eles brigam ao ponto de impedir o diálogo, muito pelo contrário. É justamente ouvindo essa coisa da escuta, né, que a gente fala, que inclusive o diretor, quando trabalhou comigo na montagem, que já tem 2 anos, eu acabei de entrar, mas que já tem 2 anos, e o Odilon sempre dizia isso, o Elias Andrato falava, é uma peça de escuta. Pegando o gancho com o que você falou, nos falta escuta. Falta. Não é? E esses dois homens que poderiam só falar, porque os dois têm assunto a dar com o pau, mas eles falam e o outro escuta, e um fala e o outro escuta, e vai criando esse diálogo, e não precisa chegar a uma conclusão definitiva. A conclusão é se ouvir e dar espaço para que o outro fale e você dialogar com isso. É que o Freud, ele era um ateu militante. Sim. E passou a vida toda debatendo essa questão por que as pessoas tinham essa necessidade da crença em Deus ou seguir uma religião. E ele foi massacrado por uma família judia ortodoxa que, né, ensinava com o Velho Testamento, etc. E tal. E aí foi criado por uma babá católica romana que enviava ele na igreja e lia o Novo Testamento. E depois a questão um pouquinho antes do início da Segunda Guerra Mundial, o Papa de então mais simpático ao movimento nazista, então levou ele uma briga muito grande, um desacerto com as religiões tradicionais. Mas religião é diferente de espiritualidade. Sim. Né? Então, esse homem passou a vida toda discutindo religião e por que o sentido ele chamava de uma ilusão. Quando ele chega na Inglaterra, fugido da Áustria, pela perseguição nazista, ele ouve falar desse
C.S. Lewis, que é interpretado pelo Marcelo, que é um jovem professor, já tinha muitos livros. Para quem não sabe, Isso que eu ia falar, para quem acha que não conhece o Lewis, né? Fala. Ele escreveu Crônicas de Nárnia, por exemplo. Entendeu? Sim, ele é o autor de sim, Crônicas de sim. Nárnia, que depois, né, além dos livros serem famosos, e hoje tem os jovens que seguem os cristãos, os evangélicos, muita gente conhece o Lewis e o segue, né? Ele ainda virou filme, né? Então, quer dizer, é um homem muito conhecido. E E o que então, ele defendia? a fé cristã. A fé, né? Mas a fé cristã Raciocinada. de bom senso, não a fé cega. Sim. A fé cega leva a gente para abismo, né? Então, o Freud, quando chega em Londres e ouve falar deste cara, brilhante professor, já tinha escrito 9 livros naquela altura, e um livro, inclusive, falando mal do Freud, criticando o Freud, dizendo que ele era velho, arrogante e tal, não sei o quê. Ele chama esse cara para conversar. E aí começa a peça. No gabinete do Freud, o Freud com 83 anos, chama o Lewis porque ele quer saber por que um homem que era ateu como ele, porque o Lewis era ateu, e como é que ele se converte assim, compartilhava das mesmas convicções do que ele, um homem brilhante, inteligente, como é que vira assim de uma hora para outra? E é muito Então, legal, né, pensar que dois pensadores, dois homens muito importantes para a história da humanidade, Isso. terem pensamentos tão antagônicos dessa forma, né? E como que vocês conseguem trabalhar essas questões do cotidiano, essas questões do diálogo de uma forma mais leve, com leveza na peça? Então, essa é a coisa maravilhosa do Que é o teatro. maior mérito do teatro e da peça, né? Dessa Especificamente. peça. Não é aula sobre Freud e não é aula sobre o Lewis. Não precisa conhecer a obra de um e de outro para gostar da peça, porque Sim. a peça são 2 homens brilhantes conversando sobre sistemas. Então, qualquer pessoa que já tenha pensado na vida, mas será que Deus existe? Tem vida após a morte? Qual é o sentido? O que a gente está fazendo aqui? Quem é que não pensa nessas coisas? Quem Sobre é que não sexualidade, pensa, né? por exemplo. Então, a peça tem esse mérito de ser absolutamente acessível. Sim. Qualquer pessoa vai se... Por isso é o sucesso dela. Gente, a gente está há 2 anos em cartaz, mais de 200 representações, e com certeza tem um número maravilhoso. Nós vamos bater agora, nesse final de semana, aqui em BH, que, diga-se de passagem, foi a primeira cidade que a gente excursionou fora São Paulo em 2022. Estamos voltando pela 3ª vez. Nós vamos bater 90 mil espectadores. Jura? Ó, que legal. Nesse final de semana. Olha, isso é Boa. maravilhoso. E é uma coisa, vendo vocês contando aí, falando sobre o espetáculo, dá vontade mesmo, né? De sentar na cadeira do teatro e ver, porque são questões de fato que permeiam a vida de qualquer pessoa, ela sendo religiosa ou não, ela acreditando numa coisa ou não, ou em outra, e faz parte dessa história. Você está falando que não fala nem da história do Freud, nem da história do C.S. Lewis, mas eu queria saber como é que foi para vocês dois pesquisarem, montarem a personalidade desses dois brilhantes personalidades. O Lewis tem uma coisa que nós trabalhamos bastante e a gente percebe isso na dramaturgia, porque é uma história muito bem contada, né? O Max Saint-Germain, que fez a dramaturgia, ele teve essa felicidade de escrever um texto absolutamente maravilhoso e de fácil acesso, quer dizer, obviamente com uma tradução, né, para o português, mas ele é muito bem estruturado como dramaturgia. O espectador fica com a gente o tempo todo. E o Lewis, ele tem uma coisa, talvez em oposição ao Freud de uma certa forma, que ele fala de uma coisa chamada contentamento, que ele chama que todos nós temos que ter esse contentamento, e ele atribui esse contentamento a Deus. Depois de ser ateu, se converter, ele fala que todos nós temos esse contentamento. Então ele tem uma coisa muito positiva, muito brilhante, no sentido de que ele acredita que esse contentamento é que transforma o homem num homem melhor.
né? Através do sofrimento, através da fé, através do raciocínio, porque ele fala para o Freud, eu cheguei à conclusão de que Deus existe depois de uma longa reflexão, não é uma fé cega. Então ele tem esse brilho, essa coisa de convencer um homem, que o Odilon já vai falar dele, mas que é um homem que já era um dos mais importantes da história, não é? E ele começando, vamos dizer assim, a carreira dele, e ele vai convencer Freud, um ateu que descobre o inconsciente, convencer Freud de que Deus existe, como? Então esse embate é um embate absolutamente maravilhoso, um dos melhores duelos que eu já vi no teatro. E é embate, interessante falar, respondendo a sua pergunta, é um embate de ideias. E você perguntou como que se dá isso no teatro, né? Exercício da escuta. Eles se provocam, se cutucam, fazem ironia um com os outros. A plateia morre da risada na peça. E são dois apaixonados, né? Mas quando tem momentos de embates veementes também, mas de ideias. Eles nunca ultrapassam uma linha do respeito e da agressão. E principalmente eles ouvem, é o que a gente está falando, escuta, ouvem o argumento, contra-argumentam, outro argumenta, contra, o tempo todo assim. Então, é diálogo. Os diálogos podem ser mais fervorosos, mas sempre baseado nas ideias. Uma lição para a nossa sociedade, pessoal. né? É o que a sociedade atual precisa. Precisa, a gente precisa abrir a capacidade. E o Freud e o Lewis são dois homens brilhantes, então o humor está presente na vida deles. Para construir esse personagem, o Freud é um ícone, né? Ele é um ícone do século XX. O Lewis, mais conhecido na Europa. É verdade. Mas lá na Europa, o Lewis é um Monteiro Lobato. Lá na Inglaterra, estudado nas escolas. O Freud já tem essa questão mais mundial, né? Um cara que... É o pai da psicanálise, pai da psicanálise. Né? E um homem de uma coragem absoluta, né? Ele, em 1905, gente, ele falava sobre sexualidade, imagina. Hoje, quando a gente ouve pessoas falando sobre sexualidade, se algum professor em alguma universidade repetir uma frase do Freud de 1905, 6, 7, quando ele diz: todos os seres são intrinsecamente bissexuais. Imagina se alguém falar isso, é capaz de alguém... Se um professor fala isso na escola hoje, é capaz do pai embora. Ele falou em 1905. Mas ele usava as questões da sexualidade diferente do como ela é cotidianamente traduzida. Ele falava da sexualidade, inclusive, das crianças, mas não no sentido do sexo, do ato sexual, mas como todos os prazeres do ser humano são conectados à sexualidade. São tudo que, enfim, ele dizia assim, tudo que dá prazer, ele chamava de sexual. Todos os sentidos do prazer. É diferente, não é só o contato genital, não é isso. São os prazeres de um modo... Então, veja, um homem que lá no... Começo do século XX, né? É impressionante. Então, compor esse personagem... Vai ser um embate bom. Mas tem uma coisa maravilhosa, porque como o Odilon falou, é um ícone, né, que todo mundo conhece. E a maneira com que o Odilon compôs esse personagem, me perdoe, parceiro de cena, mas eu preciso falar, é de fato brilhante. Foi indicado a todos os prêmios em São Paulo, porque é um homem que todos conhecem. Né? E ele podia ter a opção de fazer livremente um personagem que fosse um Freud interpretado de uma outra forma. Mais caricato. Mas ele compõe de uma forma tão humana. E os psicanalistas que veem o espetáculo ou as palestras e depois falam assim, eu via o Freud em cena. E é muito encantador. Gente, nosso tempo está acabando, acabou. Não. Acabou. Não, eu tenho bastante tempo ainda. Peça é às 8, a gente tem que chegar. Eu ficaria aqui ouvindo vocês. Mas eu tinha tanta coisa para contar para vocês. Vai ter que voltar, né, Fernando? Vai ter que voltar. Vocês ainda vão voltar. Belo Horizonte não vai deixar vocês irem assim, não. Façam o convite, por favor. Então, beleza. Nós estamos pela terceira vez. Os ingressos estão acabando. Estou dizendo para quem quiser ir. Corra, gente. Nós tivemos que abrir uma sessão extra. Então, nós temos
Hoje? Nós estamos na sexta já? Hoje. É hoje. Hoje começa hoje. Hoje. 8 da noite. Às 8 da noite é a primeira sessão. Com debate depois. Um bate-papo depois, com um psicanalista, inclusive. Nós temos aí no sábado uma sessão extra às 17 horas. A sessão das 20 horas da manhã também. E domingo, uma sessão às 17 horas. No Teatro Unimed. Centro Cultural Unimed BH, aqui no Minas Tênis Clube. E, gente, corra, porque os Deixa eu ver ingressos onde estão os ingressos acabando. aqui. Ingressos estão disponíveis para compra online através do Simpla. Simpla ou freud.art.br. Então, Tanto faz. pronto. Muito Boa. obrigada. Uma alegria receber vocês aqui. Alegria Muito nossa. obrigado. Valeu, A alegria gente. está aqui com vocês. Muito Esse papo obrigada. gostoso. Até Só mais. vou pedir que na próxima vez vocês separem uma hora inteira, Por porque a gente favor, tem mais né? muito assunto pra conversar. Muito assunto. A gente fala um pouquinho da peça, faz o texto da peça. Aí vai, Ensina um pedacinho Da outra pra vez eu vou gente. vir caracterizado de Freud. Isso. Nossa, Boa. é maravilhoso. Boa. Hein? Maravilhoso. Valeu, obrigada. Valeu, gente. Um abraço.